Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados num tempo de silêncio, também vocês, crianças, fiquemos um tempo em silêncio, pedindo ao Espírito Santo que abra nossa mente, nosso coração e nos faça compreender tudo o que a palavra de Deus nos revela. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus através do Evangelho de Mateus. E hoje nós nos colocamos junto com Jesus e os discípulos para fazer um discernimento. Quem é Jesus? Essa pergunta, ela deve sempre voltar à nossa mente, ao nosso coração. Inclusive, se a gente ficar bem atento, esse trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus com os discípulos, avaliando: que diz o povo que eu sou, para vocês quem eu sou, é um dos textos do Evangelho que mais se repete ao longo do ano. Tem ano que passa de 5 vezes que no domingo e nas festas esse Evangelho cai, vai e volta. Dizem os estudiosos que se o Espírito Santo ordenou que a igreja repetisse tantas vezes esse texto, é porque é preciso que a igreja se confronte muitas vezes com esse texto. A repetição é fruto da necessidade que temos em fazer essa avaliação. Quem é Jesus? Para o mundo e para nós. Na verdade, esse texto de hoje está intimamente ligado à sua continuação, que virá domingo que vem, que tem um desfecho mais intenso. Então, alguns elementos eu vou zelar para não antecipar o texto de domingo que vem, porque
é de uma grandeza imensa. Pegue comigo o Evangelho número 9 do seu folheto, Mateus 16, 13 a 20. A gente vai sempre descobrindo coisas novas. É impressionante como a palavra de Deus não é uma repetição enfadonha. A palavra de Deus, cada vez que nós a tomamos, ela sempre nos diz algo numa força de novidade impressionante. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Para lá. Cesareia de Filipe. Por que esse lugar? Por que Jesus vai parar lá nessa distância em Cesareia de Filipe para fazer essa avaliação com os discípulos? O que o povo está falando sobre mim? Cesareia de Filipe não é um nome composto, mas é uma cidade numa região belíssima, lá no extremo norte de Israel, perto já da divisa hoje com a Síria, na cabeceira das nascentes do Rio Jordão. Particularmente essa cidade ficava no encravado entre 3 grandes montanhas, e entre uma montanha e outra uma caverna, uma grota funda e uma caverna, de onde sai a principal fonte que sustenta o Rio Jordão, que é um rio que perpassa uma região toda de deserto, de um lado, à direita, à esquerda, ao sul e ao norte. E logo depois da nascente tem um vale gigantesco, belíssimo. E essa região, Herodes ganhou essa região de Augusto César, o imperador. E para agradecer o imperador Augusto César, ele construiu um templo de mármore branco, dedicado a Augusto César, o imperador romano, que era considerado o Deus vivo. Todo cidadão romano, para ser cidadão romano, tinha que fazer um ato de fé, prostrar-se reconhecendo que o imperador era uma divindade eterna. Pensa. Então, Herodes constrói um templo para ele, agradecendo a região que ele ganhou do imperador, e um templo belíssimo, numa região bela. Tem até uma das montanhas que tem no alto dela neve o ano inteiro. É uma região muito bonita. Ao redor tudo deserto, e é uma nascente, uma fonte linda e um vale de terra fértil por onde o Jordão desce. A cidade chama Cesareia de Filipe, Cesareia de César, e Filipe era o nome do filho de Herodes. Então, Herodes constrói um templo numa região em que ele dá o nome ao filho mais importante que ele considera dele e ao imperador. 2 autoridades que, Herodes morrendo, o filho continua, não é? E se o imperador morresse, ele era eterno, continuaria sendo eterno, e tinha um templo de mármore branco de altíssima qualidade e beleza. Então, Jesus não vai para lá à toa. Jesus vai para um lugar onde duas pessoas famosas e importantes, o imperador e o filho do rei, recebem um templo e um lugar belíssimo com o nome deles. Onde estão essas 2 autoridades representadas? Bem lá perto do templo. Jesus pergunta: o que o povo está falando de mim? Os discípulos poderiam olhar para o templo de mármore Carrara, branco, belíssimo, e dizer: Senhor, o esplendor desse templo ao Deus Augusto César e ao filho do rei
é um esplendor tão grande, isso aqui tem mais fama que o Senhor. Os discípulos escutam Jesus perguntar: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que o povo está falando sobre mim? Considerando que essa é uma região tomada por gente pagã. Vamos lá? Ver o desfecho? Prestem atenção e colhem nessa ideia. César e Filipe, e a beleza e o esplendor do lugar e o templo para César. O que vai brotar nesse lugar? Onde brota a nascente do Jordão, vai brotar uma outra coisa. Vamos ver? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus olha, está um balaio de gato, uma confusão danada, cada um tem uma opinião diferente. Por quê? Quando eles dizem que tem gente que pensa que ele é João Batista, Elias ou Jeremias, havia na tradição do povo do Antigo Testamento a seguinte ideia: que quando tivesse pertinho do grande Messias chegar para para ocupar o país de Israel. Já repeti essa ideia muitas vezes, mas ela é muito importante para nós, porque ela é a ideia mais difícil de ser desmantelada na cabeça do povo e na nossa. Então, o que o povo judeu esperava era que viria um Messias, que era um rei terreno da descendência de Davi, que ocuparia o país de Israel, construiria uma muralha não ao redor de Jerusalém, mas ao redor do país inteiro. Esse rei montaria um exército poderoso que invadiria todas as outras nações do mundo, subjugaria a todos, dominaria a todos, arrancaria a riqueza de todos, e os que não fossem mortos seriam dominados por esse Messias como escravos de Israel, trabalhando e trazendo as riquezas para o povo abençoado. Não se assustem e não escandalizem, porque tem muita gente que pensa Jesus desse jeito até hoje. Essa doutrina, essa teologia da prosperidade, essa doutrina que os irmãos evangélicos pregam, de que o Senhor vai me fazer vencedor, o Senhor vai me dar um monte de empregado e de servo, é a mesma doutrina messiânica errada que o povo do Antigo Testamento tinha. E eles diziam que esse Messias viria, porque eles liam a Bíblia e não era a Bíblia que estava errada, era a interpretação deles com o plano de Deus que estava errada. E eles pregavam o seguinte: que esse Messias chegaria, ele seria tão bravo, que para preparar a chegada dele, ele mandaria os mais poderosos profetas do Antigo Testamento para chegar e preparar o povo para recebê-lo. Por isso é que os discípulos falam que alguns dizem que é João Batista, que morreu agora há um ano atrás, entendido? Ou Elias ou Jeremias. Quando eles falam que alguns pensam que o Senhor é um profeta, eles estão dizendo que, na opinião do povo, o Senhor não passa de algum que veio preparar o caminho do grandão. Pensa a gravidade dessa compreensão que eles estão tendo. Tem muita gente que pensa que Jesus é apenas um que vai preparar um caminho grandão para você. Tem muita gente que tem uma relação com Jesus e uma expectativa com Jesus, que ele vai vir só para preparar o caminho, para fazer as coisas para mim, para dar as coisas para mim. E tem alguns inclusive que pensam que é o Messias. Os discípulos, ao responderem: Senhor, a opinião do povo é que o Senhor não passa de alguém que veio preparar o caminho do Messias. Aí Jesus devolve a pergunta. Vamos ver? Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Espera lá. Tem uma palavra que eu queria que a gente memorizasse.
e guardasse para o resto da vida. O Antigo Testamento, ele foi escrito entre o ano 1800 a.C. até o ano 150, 200 a.C. Então, gastou-se mais de 1500 anos, mais ou menos, para escrever o Antigo Testamento. Entendido? Ao longo desses 1500 anos, a história do Antigo Testamento, o povo de Israel experimentou grandes sofrimentos, mas grandes sofrimentos e batalhas. Antes deles entrarem na terra, o Senhor chamou Abraão e Sara para sair de Ur dos caldeus e ocupar uma terra tão farturenta, com uma descendência numerosa, escravos, gado que ninguém podia contar, e uma terra próspera que corre leite e mel, não é? Abraão e Sara foi para essa terra, ocupou essa terra. Passaram os anos, os seus descendentes enfrentaram uma seca pavorosa. A seca era tão grande que eles até venderam o irmão José de ciúme de uma túnica. Lembra? José do Egito. E a seca aumentou mais quando venderam o irmão, que eles mesmos tiveram que ir se oferecer para serem escravos do Egito. Lá ficaram anos e anos e anos. Saindo da escravidão do Egito, foram para a terra prometida de novo, que Abraão tinha morado nela. Caminharam, chegaram lá para entrar nessa terra de volta. Foi uma guerra demorada, violentíssima, para expulsar os que tinham ocupado, os cananeus. A hora que conseguiram ocupar essa terra, que estavam instalados, já organizados, várias tentativas de invasão, muitas guerras. Passam os anos, o país está organizado. Davi construiu uma capital, um templo, as cidades, os povoados, a terra distribuída para cada aldeia, para cada tribo, tudo organizado. Aí vem, em 721 a.C., a Assíria invade o país e detona com tudo. A Assíria entra em decadência. Em 585, a Babilônia invade o país e arrebenta com tudo. Passa alguns anos, ainda muito pouco o período da Babilônia, os persas vêm, invade o país de Israel e quebra tudo. A Babilônia entra, os persas entram em decadência, os gregos vêm, entram na terra de Israel e arrebentam com tudo. E por último, o Império Romano entra no país de Israel e quebra com tudo. Então, são 1500 anos de história do Antigo Testamento e 1500 anos de muito sofrimento e muita guerra, não é? Quando a gente vê aquela imagem de Deus que o Antigo Testamento tem, um Deus tão violento, tão furioso, um Deus dos exércitos, vingador, castigador, que elimina o meu inimigo, tem que lembrar que o texto do Antigo Testamento foi escrito nesse ambiente de grande sofrimento. E nesse ambiente de tanto sofrimento e de tanta luta, com tantos invasores no seu país, desenvolveu na mentalidade do povo uma coisa muito importante que eu queria que vocês nós nunca mais esquecêssemos. Uma expressão que a gente usa na catequese. O Antigo Testamento, ao longo do Antigo Testamento, o povo de Israel desenvolveu na mente e no coração várias maneiras de cultivar a espera messiânica. Se você lê o Antigo Testamento, tem ao menos 5 maneiras bem diferentes, linhas, correntes de pensamento que falavam, não, o Messias que vai vir vai ser desse jeito. No mesmo Antigo Testamento, você lê, tem outra opinião que fala, não, o Messias que vai vir vai ser desse tipo aqui, o servo sofredor em Isaías. Outro fala, não, o Messias vai ser um sacerdote. Outros dizem, não, o Messias vai ser um profeta. Outros dizem, não, o Messias vai ser um observador da lei. Não, o Messias vai ser um senhor dos exércitos. Entendido? Então,
Nesse ambiente de confronto e de guerra, o povo desenvolveu no coração uma esperança messiânica de alguém que viesse para resolver tanto sofrimento. Irmãs e irmãos, se a gente não armazenar essa informação aqui na mente, a gente tem muita dificuldade de entender a novidade do Novo Testamento. Porque a grandeza, a superioridade da novidade do Novo Testamento é exatamente como é que Jesus vem de uma maneira tão diferente daquela expectativa que o povo tinha criado ao longo de 1500 anos de sofrimento. Está claro? Você também, ao longo da sua vida, você também tem os sofrimentos que você passou por eles, não tem? As tribulações da sua vida, os seus sofrimentos. Nesses sofrimentos também você vai criando a sua esperança messiânica de que Jesus vai um dia chegar na sua vida e resolver assim, assim, assim e assim. Não é desse jeito? Muitas vezes a nossa esperança, ela é uma esperança fruto dos nossos sofrimentos. Ela não é uma esperança fruto da nossa relação de amor e amizade com Deus, mesmo no meio do sofrimento, que é diferente. Está claro? Se você cultiva no seu coração uma esperança que você pinta e desenha a partir do seu sofrimento, você deixa o seu sofrimento construir em você uma esperança. Agora, se você cria uma relação com Deus, mesmo no meio do sofrimento, e você não permite que sofrimento nenhum determine sua esperança, mas somente a sua relação de confiança e amor com Deus que determina a sua confiança, vai ser muito diferente. E esse é o problema do Novo Testamento, para o Novo Testamento enfrentar e para nós. Domingo que vem a gente vai ver o desfecho disso. Não tem coisa mais difícil para Jesus. Olha, ressuscitar defunto para Jesus não é problema. Expulsar capeta para Jesus não é problema, porque o capeta morre de medo de Jesus. Curar leproso, curar doente, ressuscitar morto para Jesus não é problema, Ele é Senhor. Agora tem uma coisa que Jesus penou, que é mudar a nossa mentalidade. É muito mais difícil do que tirar capeta. Corrigir as coisas erradas que a gente cultivou, as esperanças erradas que nós inventamos e cultivamos aqui na mente e no coração. Isso é muito mais bravo e difícil para Jesus do que as potências do inferno. Porque para mexer na sua mente, Jesus só vai mexer se você permitir. O diabo não vai afastar de Jesus se o diabo permitir. O diabo querendo ele vai embora, o diabo não querendo ele vai embora. Entendido? Porque não há discussão com liberdade do capeta se ele quer ou não quer ir embora. A morte, Jesus não vai debater com a morte se ela vai ser vencida ou não vai ser vencida. Ele não tem diálogo com a morte, ele vence a morte porque vence a morte, ele é Senhor. Agora com você não. Ele te respeita e estabelece uma relação com você. E espera de você uma abertura do coração e da mente, para que você acolha o que Ele é e não o que você quer que Ele seja. Tem diferença, igreja? Tem? Só para você ver o tamanho da diferença, pegue comigo o Salmo. Encontraram? Desculpe, antes do Salmo, peguem número 5, a oração de hoje. Aquele oremos que é o fim dos ritos iniciais. Encontraram? Olha o que a gente pediu a Deus agora mesmo, através da oração que o sacerdote dirigiu a Deus. Leiamos juntos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo. Presta atenção. Os desejos que cada um tem deixam de ser muitos e viram um só. Continua. Dai ao vosso povo amar o que ordenais,
Opa, não é amar o que eu sonho, o que eu quero. Amar o que ordenais. Leia. E esperar o que prometeis. Esperar o que prometeis, e não esperar o que nós queremos, mas esperar o que Ele prometeu. Tem diferença? Gente, essa mudança de mentalidade nossa, repito, é a obra mais difícil para o sangue de Jesus operar em nós. Amolecer os conceitos rígidos e os sentimentos rígidos que nós desenvolvemos aqui a partir dos nossos sofrimentos, das nossas ilusões. Esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos, devagar na leitura aí para me ajudar, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Opa! Primeiro milagre que você deve pedir ao Senhor hoje: vence tudo que faz cada um de nós desejar uma coisa e põe a gente desejando uma só. Senhor, vence todas as alegrias mentirosas, falsas que o mundo oferece, que a propaganda oferece, que o shopping, que a comida, que a droga oferece, que o prazer mundano oferece. Senhor, dai-nos fixar os nossos corações, fixar. Você imagina pegar seu coração e fixar, pregar seu coração, pegar seu coração e fixar, pregar seu coração onde se encontram as verdadeiras alegrias. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, apresente ao Senhor o seu desejo, a sua súplica, para que você fixe o seu coração na esperança das verdadeiras alegrias, e não das alegrias que o mundo oferece para você, das alegrias que você busca nesse mundo, que só tem trazido sofrimento para você, para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos, para o seu pai e a sua mãe, para a esposa e para o esposo, para o mundo. Peça ao Senhor para vencer todas as alegrias que não são as verdadeiras que Deus quer oferecer. Diga comigo: Senhor, eu quero, eu espero no Senhor encontrar as verdadeiras alegrias, que esse mundo e essa vida mundana jamais me oferecerão. Amém. Agora preste atenção na promessa. Vamos ao Salmo agora. A segunda estrofe. O salmista reza assim: humilde e piedosamente. A partir de hoje você vai rezar assim, juntos. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade. Presta atenção numa coisa. Em Deus, amor não combina com mentira, viu? Amor para Deus só é amor quando há verdade. E só há verdade quando há amor. Em Deus não se separa amor de verdade, porque tem filho, esposa e esposo que vive no caminho errado, não tem coragem de falar e fala assim: a senhora não me ama, mas o senhor não me ama, pai, porque se o senhor amasse, o senhor acreditaria no que eu estou falando e deixaria eu do jeito que eu estou fazendo o meu caminho. E você olha para o filho e você tem toda a consciência de que ele está no caminho errado. Isso existe? E tem muito pai que acha que o zoinho cheio de lágrima do filho dá autoridade para o pai falar: não, você está certo, vai ser do jeito que você quer. Em Deus não há amor sem verdade, não há verdade sem amor. Entendeu? Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade. Leia. Porque fizestes muito mais que prometestes. Levanta sua mão para o céu. Senhor,
os meus desejos, os meus desejos, as minhas esperanças, as minhas esperanças, por maiores que sejam, por maiores que sejam, são infinitamente são infinitamente menores menores que suas promessas, que suas promessas, porque o Senhor porque o Senhor realiza por nós realiza por muito nós mais muito mais do que prometeu. do que prometeu. Senhor, Senhor, é essa esperança é essa esperança que eu quero cultivar no coração. que eu quero cultivar no coração. O Senhor sempre O Senhor sempre realiza realiza muito mais muito mais do que promete. do que promete. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Um grito de amor ao Senhor. Estenda sua mão aqui para a cruz. Diga comigo, Jesus, Jesus, Moisés, Moisés, Abraão Abraão caminharam caminharam buscando buscando a promessa, a promessa, uma terra uma terra que corre leite e mel. que corre leite e mel. Jesus, Jesus, o Senhor fez por o nós Senhor fez por muito nós mais muito mais do que aquilo que prometeu do que aquilo que prometeu a Abraão, a Abraão, a Moisés. a Moisés. O Senhor O Senhor não nos deu não nos deu uma terra que corre leite e mel. uma terra que corre leite e O mel. Senhor O Senhor abriu para nós abriu para o nós reino dos céus, o reino do céu pelo seu sangue, pelo seu sangue, por suas feridas, por suas feridas. as portas do céu, As portas do reino eterno, reino foram abertas para nós. foram abertas Muito mais muito mais que prometeu, que prometeu. o Senhor fez por O nós. Senhor fez Obrigado, por nós. Jesus. Obrigado, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Mais forte. Tem gente que, passando por umas merdinhas de tribulação, começa uma novena para Nossa Senhora assim: Nossa Senhora, eu vou fazer uma novena para a Senhora, mas eu espero que antes de eu terminar essa novena, a Senhora vai mostrar para mim uma prova de que eu tenho a bênção de Deus. Vai catar lata com essa rezinha fuleira. Deus realiza por nós muito mais do que prometeu. Tenha dó. E a mais poderosa realização de Deus, muito mais do que prometeu por nós, é dar Cristo no altar da cruz para a nossa salvação. Tenha dó, gente. Peça ao Espírito Santo para libertar você da escravidão dessas promessinhas fuleira, chibunga, que muitos pregadores têm oferecido como aguinha com açúcar por aí. E você pensa que dando o seu dízimo e a sua oferta, você vai ganhar o reino desse mundo. E o Senhor não te promete reino desse mundo, Ele dá muito mais, dá o reino do céu. Brada, amém? Olha só, que coisa linda. Por causa disso, você pode colocar nas mãos de Deus sua vida. As duas últimas linhas do Salmo, lá embaixo. As três. Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Lindo, né? Deus começou a fazer você, deu a você a vida, a autonomia e a liberdade. Agora, Ele só vai terminar de acabar essa obra se você permitir que Ele seja o oleiro moldando esse pote. Amém? Você pode dizer a Deus, ao Senhor, com toda a liberdade do mundo: eu te peço, Senhor, não deixe inacabada essa obra que a sua mão começou. Eu renuncio a todas as seduções do mundo, meus desejos, minhas esperanças, meus sonhos, minhas ilusões, as ilusões que o mundo empregou sobre mim. Eu renuncio tudo porque eu quero que o Senhor termine essa obra. Eu tenho certeza que de todas as coisas que o mundo oferece para mim, Senhor, a sua mão vai realizar uma obra infinitamente mais perfeita
que as etiquetas de roupa, que as plásticas que se faz nas clínicas, que os remédios, que o botox, que o Erroex que a gente aplica na cara e nas rugas. Mais do que os reinos e poderes deste mundo, não deixe inacabada essa obra que a sua mão começou. Põe a mão no seu coração e diga comigo: eu sou a obra que a mão do Senhor começou. Que a mão do Senhor começou. Eu te peço, Senhor, Eu te peço, Senhor. continue essa obra. Continue essa Eu obra. aceito. Eu aceito. Eu me entrego nas suas mãos. Eu me entrego em suas mãos. Leva essa obra Leva essa obra à perfeição à perfeição do seu projeto do seu projeto e de tudo que a sua mão e faz. de tudo que sua mão faz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não é bonito, gente? Amém, gente? Amém. Não é bonito? Volta lá ao Evangelho então. Lindo isso, né? Se a gente cultivasse uma fé assim. Sofrimento de 1500 anos para nós era fichinha. E às vezes a gente tem 20 anos passando por algumas dificuldades, 30, 40, 50, 70, 80 anos passando por algumas dificuldades, e a gente já decide quem é Deus e quem não é Deus. E já começa a fazer uma reza que diz assim: até muitos pastores picaretas fazem propaganda na televisão de madrugada para muitos aqui que ficam com insônia à noite, dizendo: vem aqui, traz sua oferta que eu vou mostrar para você se Deus é Deus ou não é Deus. Isso é blasfêmia contra Deus. Isso não é fé. Se um pastor falar isso para você, repreende que é a mesma coisa o que ele fala é a mesma coisa que o capeta pensa, que Satanás e o inferno pensam. Querer provar se Deus é Deus ou não é Deus. Porque o que o capeta fala para Jesus lá nas 3 tentações? Se és filho de Deus. Quando o pastor fala, vou mostrar para você se Deus é Deus ou não é Deus, é a mesma coisa que o capeta falou para Jesus. Esse pastor tem bafo de dragão. Vai ser besta. Não vai nesse bafo não. Tenha dó. Volte lá. Reage. Vamos lá. Então Jesus lhes perguntou, versículo 15: e vós quem dizeis que eu sou? Leamos. Simão Pedro respondeu. Para lá. Domingo atrasado, nos domingos anteriores, na montanha da transfiguração e domingo atrasado, lembra que eu falei que Pedro, quando toma a palavra, Pedro representa sempre a voz da autoridade da igreja. Dos lábios de Pedro vem tudo o que a igreja pensa ou deve pensar. É o primeiro Papa. Ele representa o que a igreja crê. Por isso é que Pedro é sempre mais afoito em falar com o Senhor, porque é a igreja nas coisas corretas, e domingo que vem a gente vai ver também nas coisas erradas. Pedro representa cada um de nós nas coisas corretas e nas coisas erradas, porque representa a igreja. Vamos ver? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Senhor não veio preparar caminho para ninguém. O Senhor não é nem poderoso como Elias, nem como Jeremias, nem como Moisés, nem como Abraão, nem como ninguém do Antigo Testamento. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Depois do Senhor não tem ninguém senão o Pai do Filho. Amém? Amém. Pedro responde assim: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Senhor não é promessa. O Senhor é a realização das promessas e a realização muito mais do que prometeu. Amém? Amém. Repitam comigo: Jesus não é só a realização da promessa. A realização da promessa. Jesus realiza muito mais do que tudo que o Antigo Testamento prometeu. Amém. Amém. Está vendo que a pregação de muitos pregadores e muitos pastores das igrejas evangélicas são baseadas nas promessas do Antigo Testamento? Já viram isso? Porque ignoram que Jesus é a realização infinitamente maior do que todas as promessas do Antigo Testamento.
Tá claro? Tá claro? Continue. Quando Pedro respondeu isso para Jesus, Jesus também respondendo, Jesus lhe disse, olha que coisa linda, vamos ler? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Para lá. Na tradução original, que na língua portuguesa às vezes não soa muito bem, o texto vem assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Ao invés de não foi um ser humano, está escrito assim: não foi a carne e o sangue que te revelou isso, ok? Mas o meu Pai que está no céu. Faz poucos tempos, no dia da festa de Trindade, primeiro domingo de julho, caiu esse evangelho, era a festa de São Pedro e São Paulo, lembra? E eu pregava e perguntava à igreja o seguinte: quando Jesus fala para Simão, você é feliz, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai, eu repito a pergunta agora: o que você sabe sobre Jesus é fruto da sua intimidade com o divino Pai eterno que te revelou quem é Jesus? Essa pergunta é uma das mais sérias para você responder, hein? Não responda para mim, responda para o Espírito Santo. O que você pensa sobre Jesus, você pensa porque o que você pensa é exatamente o que o divino Pai eterno ensinou para você sobre Jesus? Ou o que você sabe sobre Jesus é essas bobaginhas dessas mensagens de zap aí que vem doutrina espírita, protestante, evangélica, tudo quanto é macumbaria vem junto naquelas mensagenzinhas melosas e boba. O que você sabe sobre Jesus é o divino Pai eterno que revelou? É fruto da sua intimidade com o Pai? Ou o que você sabe sobre Jesus é a opinião de qualquer pregador que você liga e fala: Jesus é isso também, Jesus é isso também, Jesus é aquilo também. Cuidado com a fonte que te esclarece quem é Jesus. A fonte que te mostra quem é Jesus, a partir de hoje você tem que cuidar dela. A fonte que te revela quem é Jesus tem que ser o coração e os lábios do Pai eterno. Amém? O Pai te ama, Ele te dá Jesus, Ele te apresenta Jesus. Lá na montanha da transfiguração: este é meu filho amado, lembra? O escolhido, escutai o que ele diz. No dia do batismo: este é meu filho amado, o escolhido, no qual eu pus todo o meu agrado. Está claro? Está claro? Reage, igreja, está claro? Bora então, continue. Por causa disso, Pedro, que o que você sabe sobre mim foi o divino Pai eterno, meu Pai querido, meu Abba, que te revelou. Por isso, Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Para lá. Todo mundo que conhece Jesus, conhece a si mesmo. Santo Agostinho tem uma expressão de Santo Agostinho que é: conheça Deus e te conhecerás. Toda pessoa que não sabe a vocação que tem, para que está nesse mundo, que sentido tem a vida dela, não é porque o pai foi ruim, a mãe foi ruim, os problemas não, é porque ela não se interessa em conhecer Jesus. Toda pessoa que conhece Jesus, conhece a si, sabe de onde veio, sabe para onde vai, entendeu? Conheça Jesus e te conhecerás, saberás para quê vieste a este mundo. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Quando você conhece Jesus, Jesus te chama e fala para você também: você me conhece e eu te conheço. Você é José, é Maria, é Joaquim, é Pedro, é André, é João, é Joana, é Luiz, é Luísa. E de você eu peço que seja esposa, que seja pai, que seja mãe, que sua profissão seja essa, entendeu?
de pedreiro, de músico, de professor, de educador, de catequista. Toda pessoa que sabe quem é Jesus, encontra dos lábios de Jesus a autoridade para dizer para que é que eu vim a esse mundo, e sabe a sua vocação nesse mundo. Amém? Amém. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Repita comigo: Jesus construiu a sua igreja. a sua igreja. Nenhuma igreja que não foi ele que construiu é verdadeira. Jesus construiu uma única igreja. Só essa é obra da mão dele. O resto é obra de ambição humana. Amém. Amém. Irmã, você acredita que a igreja que você está nela foi Jesus que construiu? Ou qualquer trem que aparecer na sua frente e prometer te ajudar a enfrentar os probleminhas ou problemões, faz você mudar de opinião sobre a igreja? Vamos ver? Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construir a igreja. Brada a igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Irmã, essa semana, rezando esse texto, e já preparando o texto de domingo que vem, que é a continuidade, a gente vai retomar essa frase de Jesus: e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu passei a semana meditando as minhas fraquezas e as minhas misérias de Antônio, e tomando consciência de tantas fraquezas e fragilidades que eu tenho, de tantos pecados, e dizia ao Senhor: Senhor, não permita que as minhas fraquezas me dominem e o inferno me vença. Porque o inferno não vence a igreja, mas pode me vencer. Não brinca não. O inferno não vence a igreja. Por essa igreja passa padre ruim que nem eu. Eu vou embora e essa igreja vai continuar. Entendido? Essa obra não é minha. Essa obra é do Espírito Santo. Essa obra é a mão do Senhor que começou, e Ele vai terminar essa obra. Amém? Amém. Eu vou passar, e o poder do inferno pode me vencer, se eu deixar de rezar, se eu deixar de cultivar meus momentos de solidão com o Senhor, de vida de oração, de intimidade com o Senhor, de zelo e responsabilidade com a minha vida ética, moral e espiritual. O inferno me vence. Domingo que vem a gente volta a essa ideia, porque vai ser muito importante esse discernimento. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. E aí continua Jesus falando da igreja. Leia. Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus. Levanta a sua mão. Diga comigo: Senhor, a José do Egito, o Senhor deu a chave da despensa. Para o povo não passar fome. Mas a Jesus, o Senhor deu a graça de oferecer a Pedro, a sua igreja, as chaves do reino dos céus. Senhor, eu te agradeço por entrar pela porta aberta nessa igreja que me abre o céu. Amém. Amém. Já preguei, e é bom repetir para as meninadas saber. As chaves do reino dos céus quais são? As chaves do reino dos céus quais são, Brada? Os 7 sacramentos. Entendeu? Quem não passa pelo batismo, pela Eucaristia, pelo crisma, pelo sacramento do matrimônio, pela confissão, pela unção dos enfermos, pela ordem, pelo matrimônio, não passa pela porta que Pedro tem para fazer você entrar no reino pelos divinos sacramentos. Amém? Amém. Se você já passou por uma dessas portas e está caminhando na direção do Senhor, caminhando para entrar no reino dos céus, dê uma salva de palmas para o Senhor, que abriu
para você as portas. De vez em quando vem umas pessoas dizendo para mim assim: padre, faz uma oração para mim, para o Senhor abrir umas portas para mim. Eu falo: o que é abrir porta para você, meu filho? Abrir porta, padre, porque já trabalhei num firme emprego, não paro em nada. Eu falo assim: filho, é o seguinte, a porta do reino do céu o Senhor abriu. Agora, a porta de um emprego é só você procurar ajuda para se capacitar e qualificar. Seja eficiente no que você faz, porque não é você que vai caçar emprego, são os empregadores que vão correr atrás de você. Amém? Gente que vive caçando emprego, não tem que pedir nem a Deus para abrir a porta, não. Tem que criar coragem e pedir ajuda para ser mais eficiente no que faz, na profissão que tem. E não é em igreja, em dízimo, em oferta que vai conseguir abrir caminho, não. É na qualidade do suor derramado, no perfume, no odor do suor abençoado, com um serviço bem feito, que vai ter fila de gente querendo você, trabalhando para eles. Amém? Briga com isso não. O Senhor cuida da porta do céu, e a porta da lida desse mundo batalha. Melhore-se, qualifique-se, que o Senhor já te deu as portas abertas. Tudo que tu ligares na terra, leia, será ligado nos céus. E igreja, reage. Versículo 19: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Essa é a função da igreja. E eu tenho certeza que você, olhando para mim, para as minhas fraquezas, que você pensa: esse padre poderia tanto ser melhor naquilo, 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 naquilo. Eu sei que a lista é enorme. Os padres que você já teve decepção com eles, as freiras, o bispo, seja lá quem for, eu tenho certeza que você já olhou para muitos de nós, ministros do Senhor, e disse: como esse cara poderia ser melhor? Mas o Senhor pode ser muito mais forte que a fraqueza de um padre. O Senhor pode usar até um padre fraco, cheio de fraqueza, para pôr a ele como porteiro das coisas do reino para você passar. Um padre não passa de um porteiro. Serviço simples e humilde. O mais importante é a porta que te abre e você que entra no reino. Amém? Então não fique implicando com o porteiro que é ruim, não. Entendeu? Fica sofrendo e desistindo da sua fé porque o porteiro devia ser melhor naquilo. Tá bom, fala bom dia para o porteiro educadamente e entra no reino. E não fica lá de longe olhando para o defeito e gravando os vídeos para olhar como... tanto que o porteiro é ruim, não. Passa pela porta e entra no reino. E não permita que fraqueza de porteiro nenhum te impeça de entrar na glória do reino. Amém? Pode dar uma salva de palmas para a igreja. Amém. Lá em Cesareia de Filipe, com César e o filho do rei, Jesus mostra quem ele é. Essa é a moral da história. E termina assim: Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Esse é o segredo messiânico que você guarda no coração. Eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é o Messias. Amém? Amém. Esse segredo você já sabe. O Senhor é que te conta para você, lá perto do templo poderoso, ao imperador, dedicado ao imperador. O Senhor conta o segredo de quem Ele é. E mostra para você quem é você. E mostra para você quem é a igreja que a mão dele construiu. Amém? Amém. Então agora é hora sua com Ele. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração, diga ao Senhor que você quer que as mãos dele terminem a obra que a mão dele começou. Diga ao Senhor
como fala a palavra, na verdade tudo é dele, para ele, a ele a glória para sempre, amém. Diga comigo ao Senhor, na verdade, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, ao Senhor a glória para sempre. Toma-me nas suas mãos, termina a obra que a sua mão começou. Fale com o Senhor, reze, dialogue e apresente os defeitos e fraquezas que você tem e que você pede ao Senhor para tirar esses defeitos e fraquezas, não deixar que esses defeitos e fraquezas sejam mais fortes que você e que a obra da mão dele. Diga a ele que você aceita que a mão dele arranque de você tudo que não presta e tudo que tem estragado, que você tem colocado na obra da mão dele, estragado a obra que a mão dele começou. Diga que você aceita a autoridade dele, o poder dele na sua vida. Alfa, Ômega, princípio e fim, sim, Ele é, sim, Ele é. Alfa, Ômega, princípio e fim, sim, Ele é, sim, Ele é. Lírio do vale, estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor. Lírio do vale, estrela da manhã, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Fiquemos de pé. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. A meia voz. Diga comigo, Jesus, tudo que em mim é fraqueza, Tudo que em mim é fraqueza, todas as coisas erradas todas as coisas erradas que eu pus em minha vida, que eu pus em minha vida, no meu coração, no meu coração, na minha mente, na minha mente, no meu espírito, no meu espírito, na minha alma, na minha alma, no meu corpo, no meu corpo, todas as coisas ruins e erradas, todas as coisas ruins e eu te erradas, peço, eu te peço, por seu sangue, por seu sangue, arranca de mim, arranca de mim, tira de mim, tira de mim tudo que não é obra tudo que não é obra da sua mão, da sua mão, Senhor, Senhor, tudo que é obra tudo que é obra da minha fraqueza, da minha fraqueza, dos meus pecados, dos meus pecados, por seu sangue, por seu sangue, retira de mim, retira de mim, arranca de mim arranca de mim e termina a obra e termina a obra que a sua mão começou. que a sua obra Lava-me, lava, purifica-me, purifica-me, renova-me renova, e pode continuar pode a continuar obra, a obra, a perfeição a perfeição que só a sua mão que só a sua mão é capaz de alcançar. é capaz de alcançar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos abandona. Está conosco. Está conosco. Deixou a igreja, Deixou a igreja os sacramentos os sacramentos que abrem o reino, que abrem as portas do céu. as portas do céu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu creio, Eu creio, mas aumenta a minha fé. mas aumenta a minha fé. Eu creio, Eu creio, mas corrige a minha fé. mas corrija a minha fé. Eu creio, Eu creio, mas dá-me
mas dá-me a claridade a claridade da verdade, da verdade, a luz a luz e o fogo e o fogo do amor. do amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvo, Te louvo, te agradeço, te agradeço, porque eu sou obra da sua mão. porque eu sou obra da sua A igreja é obra da sua mão. A igreja é obra da sua Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Fique um tempo em louvor. Agradeça ao Senhor por tudo que você é. Agradeça porque foi Ele que começou você e Ele vai terminar você. Louve o Senhor. Pode ter a fraqueza que for sua, mas Ele vai terminar essa obra. Ele não vai te abandonar. Louve o Senhor. Ele deixa para você a igreja, os sacramentos, que ajudam você a se aperfeiçoar na entrega nas mãos dEle, na doação de sua vida nas mãos dEle. Louve o Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te glorificamos, hoje e sempre. Amém. 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 Amém.